Quem já não se preocupou com o peso ou já não fez ao menos uma vez uma dieta? Mudar de hábitos é sempre difícil e com a alimentação não é diferente. O Saúde em Prática de hoje vai falar sobre emagrecimento, dietas, exercícios físicos, restrições alimentares, metabolismo, o que realmente ajuda na hora de reduzir o peso. É o que você confere no Saúde em Prática, que começa agora. E para nos esclarecer sobre emagrecimento, recebemos a nutricionista Isabela Jardim Leite. Isabela, obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite. É um prazer. Bom, para a gente começar então a entrar nesse assunto, comer, além de ser uma necessidade, é também um prazer, né? Com Agora, certeza. em qual momento a comida pode ser um problema? Olha, como você disse, né, comer é um prazer para todos nós, né? E a alimentação está envolvida com muitas festividades, né? Tem um papel social também. Então, tudo que a gente for pensar de data comemorativa, seja aniversário, Natal, Páscoa, enfim, sempre tem alimentação envolvendo, né? Uhum. E é um prazer, a gente tem que ter esse convívio social e a alimentação faz parte dele, então não tem como a gente fugir disso. O problema é quando a gente acaba comendo além da conta sempre, não só nessas datas festivas ou não só num final de semana, né? O problema é quando isso faz parte do dia a dia. É uma questão de hábito mesmo, Exatamente. Né? Agora, Isabela, quando alguém é considerado que está acima do peso ou tem sobrepeso? A gente costuma usar mais comumente hoje em dia o IMC, que é o Índice de Massa Corporal. Uhum. A gente tem uma faixa de normalidade que vai do 20 ao 25. Esse cálculo de índice de massa muscular é a altura, peso dividido pela altura ao quadrado, vai dar um valor que o ideal é que esteja entre o índice 20 a 25. A pessoa é considerada dentro do peso normal, né? Dentro do peso esperado para a altura, para a estatura. Se passar dos 25, aí está com sobrepeso, podendo chegar até a obesidade, caso dê um IMC acima de 30. Acima de 30 acima é de 30 considerada é obesidade. Aí ela vai para o grau 1, grau 2, grau 3. E abaixo de 20, né, 19, 18 já é considerado abaixo do peso. Isabela, agora, algumas pessoas que comiam de tudo, não tinham preocupação em engordar, de repente chega aos 30 anos e começa a ter problema, vê que não é bem assim, né? Aí fica muito mais difícil perder peso, né? O que acontece com o nosso organismo, com o nosso corpo após esse período? O que acontece é que conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo massa magra, né? E isso faz com que o metabolismo desacelere um pouco, fique um pouco mais lento. Então, como o metabolismo é mais lento, a gente gasta menos energia. Essa energia que a gente gasta mesmo para os afazeres do dia a dia, para falar, para andar, para respirar, até para fazer a digestão do próprio alimento, né? A gente gasta um número de energia, né? Um valor energético, e ele diminui conforme a gente vai ficando mais velha. E a gente acaba ganhando mais peso, mais né? fácil. E a gente costuma falar dos 30 anos porque é um marco, né? Depois dos 30 é que começa a gente começa a perceber mais esse desaceleramento do metabolismo. Ele vai ocorrendo sempre, né? Mas a gente percebe mesmo depois dos 30. Agora, ainda falando sobre metabolismo, é fato que os homens perdem peso mais fácil do que as mulheres? A gente tem mesmo essa desvantagem? Tem, justamente por causa da massa muscular. O homem tem mais massa muscular e, portanto, o metabolismo do homem é mais rápido que o da mulher. Ai, que eles têm mais facilidade de perder peso. Muita injustiça isso. Muita injustiça, Muita eu também acho. injustiça. Bom, agora a gente ouve falar de várias dietas, né? Dietas da sopa, proteína, do tipo sanguíneo, dos pontos, né? Enfim, são várias. Essas dietas realmente ajudam na redução do peso? Olha, elas até podem ajudar num primeiro momento, principalmente porque muitas delas, por serem muito restritivas, a pessoa acaba perdendo peso muito rápido. Sim. Né? E acaba até por isso se animando mais, ou de repente quer perder peso muito rápido por causa de uma festa ou algum outro evento, casamento, enfim. E acaba
essas dietas que têm um resultado mais rápido, mas o problema é a longo prazo, que normalmente a pessoa retoma o peso. Sim. Né? Justamente por ser uma dieta muito restritiva, ninguém consegue levar adiante por muito tempo uma dieta muito restritiva. Não, e acho que às vezes, por mais que a dieta pode ser difícil, as pessoas falam, não, vou fazer a dieta, faz aquele sacrifício ali por um mês, né? Não come quase nada, faz aquela alimentação super regrada, só que depois perdi o peso, claro. Esquece. Justamente porque são dietas muito restritivas, né? Sim. Então ninguém consegue, por exemplo, no caso da dieta da sopa, ficar tomando só sopa pro resto da vida. Ninguém vai fazer isso. Ou tirar carboidrato pro resto da vida. Então, é por isso que a gente sempre fala, né, da reeducação alimentar. Tem que ter uma postura que você consiga levar adiante. Tem que ser uma mudança esse tipo de vida, dieta, né? Exatamente. Esse tipo de dieta a pessoa consegue fazer no máximo um mês e olha lá, porque ninguém aguenta, né? Isabela, cada um tem um objetivo, né, na redução de peso, em relação à perda de peso, né? Agora, o ideal é que estas dietas, então, sejam personalizadas? Ah, sim, com certeza. Quando a gente fala em dieta personalizada, a gente pensa sempre em adaptar as preferências da pessoa, né? Claro que dentro do objetivo. Se é um objetivo, por exemplo, de redução de peso, a gente vai fazer uma dieta hipocalórica, porém considerando as preferências, os hábitos, os horários, né? Mas a gente tem uma base que serve para todo mundo, né? Uma quantidade mínima de nutrientes, uma quantidade de carboidrato, de proteína, de gordura, né? A dieta tem que ser sempre balanceada, mas isso não significa que ela não possa ser também personalizada. O ideal é que seja sim, porque inclusive vai facilitar para a pessoa conseguir levar adiante a dieta, né? E a reeducação alimentar, a mudança de hábito. Com certeza. Agora, a alimentação muitas vezes está relacionada à nossa memória afetiva, né? Um acompanhamento psicológico, em alguns casos, é importante para conseguir alcançar essa redução de peso esperada? Sim, eu acredito que sim, até porque muitas das pessoas que comem um pouco além da conta associam isso à ansiedade, que é uma coisa, acredito eu, que seja muito comum hoje em dia, né? Com certeza, a gente tem compensar nessa correria ou qualquer estresse na alimentação. A gente tem uma rotina muito estressante, né? Eu acredito que todos nós, ou pelo menos a grande maioria. Então as pessoas acabam associando essa ansiedade, né? Ou melhor, descontando, como você mesma disse, na alimentação. E aí acaba exagerando por conta disso. Então seria ideal, sim, um acompanhamento psicológico junto com o acompanhamento nutricional, junto com a dieta. Bom, Isabela, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente continua falando sobre emagrecimento. Até já! Saúde em Prática está de volta hoje falando sobre um desejo que atinge a maioria das pessoas, eliminar peso. Para tirar as nossas dúvidas, recebemos aqui a nutricionista Isabela Jardim Leite. Isabela, a maioria das pessoas querem perder peso de forma rápida, né? Agora, seguindo uma dieta direitinho ali, fazendo os exercícios, em quanto tempo a pessoa consegue alcançar o seu objetivo, consegue perder peso? Olha, isso depende de vários fatores. Depende, primeiramente, da idade, né? Como nós já comentamos anteriormente, conforme a idade vai passando, vai ficando mais difícil emagrecer. Então, se é um adolescente, uma criança, é mais fácil do que na idade adulta, e a idade adulta é mais fácil do que se é uma pessoa acima dos 30, 40 anos, e assim por diante. Então, depende primeiramente da idade. Depende também se a pessoa faz exercício físico ou não. Depende de quanto de exercício físico também, porque eu posso ter duas pessoas fazendo exercício físico e uma fazer mais, a outra fazer menos, né? Isso também. Depende um pouco daquilo que nós comentamos também sobre a ansiedade, né? A ansiedade pode ajudar a pessoa a sabotar, nesse caso não ajuda, na verdade ela atrapalha, né? Atrapalha a seguir a dieta, acaba fazendo com que ela sabote a dieta, né? Com que ela escape, dê umas escapadinhas da dieta. Tem também um fator genético, né? Uma coisa pessoal, tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem menos facilidade, então tudo isso influencia. Então é um pouco difícil a gente dizer, vai emagrecer. Eu até vejo quando a gente fala das dietas da moda, algumas delas falam, né? Elimine 10 quilos em um mês, elimine 5 quilos em um mês. É um pouco complicado a gente poder afirmar exatamente quanto. Agora, o que eu posso afirmar é que, se seguir a dieta direitinho,
fizer exercícios físicos, com certeza vai emagrecer. Agora, quanto? Mas também é bom que as pessoas fiquem tranquilas, porque pelo menos vai ser não sim. vai ser aquela coisa que daqui a pouco você vai retomar, vai ser uma mudança com mesmo, certeza. assim, né? Sim. Agora, muitas pessoas até conseguem perder peso, mas aí passa algum tempo e engorda tudo novamente. Como evitar esse famoso e temido efeito sanfona, Então, Isabela? a maioria das pessoas que passam por isso são as que fazem dietas da moda. Ou ainda o uso de medicamentos para emagrecer também leva a esse mesmo problema. Pelo seguinte, o medicamento para emagrecer, ele inibe aquela sensação de fome, né? Mas não faz com que a pessoa faça uma reeducação alimentar por vontade própria, vamos dizer assim. É porque o remédio inibe aquela mensagem de fome, portanto, a pessoa sente menos fome. Sim. E por isso consegue fazer a dieta com mais facilidade. Então, o medicamento ele deve ser utilizado para uma pessoa assim, que tem muita dificuldade para começar, ou está com muito excesso de peso, mas deve ser em último caso. Para evitar o efeito sanfona, o ideal é a reeducação alimentar. Eu sei que nós, nutricionistas, adoramos martelar nessa tecla, reeducação, mas é que é a única coisa que funciona. Porque quando a gente fala em reeducação alimentar, não é só simplesmente fazer uma dieta por um período porque eu quero atingir aquele peso e pronto. É mudar os hábitos alimentares. Sim. E essa mudança, ela tem que ser para o resto da vida. Então, muita gente pensa assim, eu estou de dieta, quando acabar a minha dieta, eu vou voltar a comer, sei lá, qualquer outra coisa que a pessoa gosta de comer que durante a dieta não come. Então, esse pensamento é que ajuda a pessoa depois a acabar voltando peso, porque ela tem que ter um pensamento de que ela tem que fazer, tem que ter uma postura que ela possa levar para o resto da vida. Sim. Então, o que eu posso fazer para o resto da vida? Eu posso para o resto da vida deixar de comer doce todos os dias e deixar para uma situação esporádica, uma festa, um final de semana, por exemplo? Posso. Eu posso deixar de comer fritura. Ou pelo menos comer uma quantidade bem pequenininha por dia. Assim. Aí depende um pouco. Todo dia, né? Depende um pouco também do metabolismo, né? Mas eu posso trocar para o resto da minha vida a fritura pelo grelhado, pelo assado? Posso. Posso o resto da vida aprender a comer salada antes das refeições, a comer mais frutas, a tomar mais água. Tudo isso são coisas que eu posso levar para o resto da minha vida. Agora, o resto da vida ficar tomando sopa, ficar sem carboidrato, ficar... Não dá. Não dá. E acreditar no milagre do remédio, né? Porque aí você não tá sentindo fome, de repente você para, o seu apetite volta, Sim. que é uma beleza, né? Até porque remédio também não se pode usar pro resto da vida. Exatamente. Assim como as dietas da moda que não se pode fazer pro resto da vida. Agora, aliás, né? Esse efeito sanfona, que é tão comum, ele pode ser prejudicial ao organismo? Sim, pode. Porque o nosso organismo, eu costumo dizer que ele tem uma inteligência própria, né? A gente tem uma memória nas nossas células. Então, se a gente fica muito emagrece, engorda, é como se o organismo pensasse assim, vamos dizer, né? É como se ele ficasse meio na dúvida. Mas peraí, qual que é meu peso certo, afinal de contas? É aquele ou é esse? Uma hora eu sou assim, uma hora eu tô assado, entendeu? Então, acaba ficando cada vez mais difícil para manter peso, ficar nesse engorda, emagrece. Agora, qual a importância de se comer fracionado, de se comer bem devagar quando se quer perder peso? Então, quando a gente come fracionado, a gente ajuda a fazer a gente acaba fazendo um controle melhor do apetite, porque você não fica muito tempo em jejum. Outra coisa é que o organismo não acumula energia. Como que isso acontece? Se eu tenho uma alimentação, por exemplo, uma pessoa que come só 2 vezes por dia, ela fica um tempão em jejum, almoça, provavelmente esse almoço vai comer uma quantidade um pouco maior, já que ficou tanto tempo em jejum, depois fica a tarde inteira em jejum de novo, depois janta. Quer dizer, como eu disse, o organismo tem uma inteligência própria, então o organismo sabe que você vai ficar muito tempo em jejum, então ele começa a acumular essa energia. Se você fraciona a dieta, além de você controlar melhor o apetite, então na próxima refeição você não vai ter que comer aquela pratada, você ainda permite que o seu organismo não precise acumular tanta energia, porque ele sabe que dali 3 horas você vai comer de novo, dali 2 horas, então você acaba gastando um pouco mais, até porque para a própria digestão do alimento a gente gasta energia. Então se eu comer várias vezes, são várias vezes que eu vou ter que gastar energia para digerir um alimento. Se eu concentro isso em 2, 3 refeições, aí eu gasto menos energia. Você mantém o metabolismo ali trabalhando, mantém o né? metabolismo ativo, exatamente. Ele está sempre trabalhando, sempre tem que digerir alguma coisa. E outra coisa também, muita gente acredita que pulando refeição é que vai emagrecer. Né? Hoje eu vou ficar sem jantar, hoje eu vou ficar sem café da manhã. Com certeza não é o caso, é justamente o oposto. Bom, agora nós vamos conhecer a dona Isabel, uma senhora que perdeu mais de 14 quilos com a sua reeducação alimentar. Vamos ver.
Eu eliminei 14 quilos em 8 meses. Como de tudo, só que em porções menores, né? E sem exageros, e nada. E muita água, muito legumes, muita verdura. Uma educação alimentar bem saudável. Para perder peso precisa muita determinação, muita força de vontade, não desistir nunca. Eu olhava no espelho e não gostava de mim, né? E agora não, agora eu me amo, eu gosto de mim porque eu tô bem mais magra, né? Então, e a meta é eliminar mais para me sentir melhor ainda. Super legal o exemplo aí da dona Isabel, né? Agora, Isabela, para quem quer emagrecer ou manter o peso, trocar os alimentos refinados pelos integrais, por exemplo, optar por alimentos zero, né, alimentos light, são opções melhores? Então, na verdade são alimentos que ajudam sim a emagrecer, desde que a pessoa tenha consciência de que esses alimentos têm que ser consumidos em quantidades mais ou menos parecidas, né, se não até iguais, ao dos alimentos que são refinados, que não são light, que não são diet. Não adianta achar que só porque é light, então comer vou comer à vontade, mais, exatamente, vontade, porque aí troca 6 por meia dúzia, né? As vantagens desses alimentos, na verdade, não é nem tanto a energia, né, em termos de caloria. Muitos deles, a não ser os alimentos light e zero, tem até a mesma caloria, às vezes até mais do que o alimento normal. A vantagem desses alimentos é que o alimento integral, por exemplo, dá mais saciedade, ajuda a funcionar o intestino, diminui colesterol, então ajuda a prevenir doenças do coração e por aí vai. E os alimentos light e diet têm um pouco menos de caloria, então permite que a pessoa possa comer algum docinho, alguma coisa doce, né, durante a dieta, mas tem que ser sempre consumido também uma quantidade, né, sem exagero. Isabela, agora, é comum que quem esteja fazendo dieta tenha alguma queda da resistência, por exemplo, podendo até apresentar algumas infecções? É comum, principalmente quando se faz as dietas da moda. Durante o processo de reeducação alimentar, se for uma dieta personalizada, balanceada, elaborada por um profissional, a pessoa não é para ter esse tipo de sintoma. Até porque ela vai estar consumindo os alimentos necessários. Os alimentos necessários, os nutrientes necessários, não vai ficar muito tempo em jejum, vai ter uma dieta fracionada. Então não é para ter esse tipo de sintoma. Esse tipo de sintoma é mais comum justamente nessas dietas da moda que são muito restritivas. Sim, agora muita gente fica com um mau humor, assim, difícil de aguentar quando está de dieta. Isso é normal? Por que isso ocorre? É algo passageiro? É normal, principalmente quando faz a dieta da moda mais uma vez, né? Porque faltam nutrientes, isso acaba mexendo com o metabolismo de tal forma que pode levar a um mau humor. E pode ser também justamente porque durante um início de dieta, mesmo que seja reeducação alimentar, existe uma restrição que a pessoa acaba ficando com um pouquinho de fome e tal. E a fome dá mau humor. Quem é que gosta de passar então, fome? É comum sim, mas dentro de uma dieta balanceada, as chances de ficar mal-humorado são menores. Bom, a gente vai agora mais uma vez para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente continua falando sobre emagrecimento. E você confere também o segundo episódio do quadro Bebê à Vista. Não perca! Saúde em Prática está de volta e aqui conosco está a nutricionista Isabela Jardim Leite, falando sobre emagrecimento. Mas antes de prosseguir com a nossa conversa, você confere o segundo episódio de Bebê à Vista, o quadro que acompanha os anseios, medos e relatos de uma mãe em sua primeira gravidez. E hoje o assunto é o pré-natal. Roda aí! Estou ansioso para saber o sexo, mas não tenho preferência. Né? Diz que não. Mas vira e mexe chama de meninão. O bebê. Procurei a minha ginecologista antes de engravidar, fiz todos os exames de sangue para ver se eu não tinha nenhuma doença antes. Aí assim que eu descobri que eu estava grávida, foi com 5 semanas, eu marquei a primeira consulta. O pré-natal, ele é muito importante para melhorar esse conceito de saúde da mãe e do bebê. O Ministério da Saúde,
ele investe muito em relação à parte do pré-natal, realização de exames que não são exames baratos, justamente porque isso vai ter um impacto muito grande em reduzir mortalidade materna, fetal e perinatal. Perinatal eu digo que é logo após o nascimento. Então, não tem como hoje admitir que uma mulher não faça o pré-natal. Todas as unidades básicas de saúde, os convênios médicos, eles fornecem isso de uma maneira facilitada, com os exames necessários também de uma maneira facilitada. E ela mede pressão, marca o peso, então eu tenho um cartãozinho, que é o cartão da gestante. Todas as consultas, ela mede a pressão arterial, mede o peso, fez toda uma entrevista para saber se na minha família tinha diabetes, hipertensão. E como eu tinha feito o exame de sangue recentemente, fazia um mês, ela não pediu de novo. Então, nesse exame já tinha todas as doenças. Toxoplasmose, citomegalovírus, HIV. Esses exames, eles são feitos logo no momento da primeira consulta, do diagnóstico da gestação. E esses exames servem para fazer diagnóstico de doenças que aumentam o risco dessa gestação. Eu já fiz 3 ultrassons. Aí amanhã eu vou fazer o 4º ultrassom e sempre depois do ultrassom é a consulta com a médica. No geral, uma gestante de baixo risco, ela é atendida uma vez por mês, nesses primeiros 30 semanas, em torno de 7 meses, 7 meses e meio. A partir desse período, ela é avaliada a cada 2 semanas e na fase já de termo, que é a partir de 37 semanas, as consultas se tornam semanais, para ter uma avaliação mais detalhada da vitalidade do bebê, porque é um momento já bem próximo ao parto. Faz umas 2, 3 semanas eu comecei a sentir uma mexidinha, mas com a mão assim por cima da barriga não dava para sentir, eu sentia só eu lá dentro. Agora, de uns 10 dias pra cá, ela começou a chutar muito e eu fico rindo sozinha. Até a hora que eu tô deitada aqui no sofá, aí ela chuta, mexe, 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 eu fico rindo, porque parece que ela tá interagindo mesmo com a gente. Aí, quando deu pra começar a sentir por cima da barriga, daí eu chamei o João. Aí ele fica, filha, chuta pro papai, e ela chuta. Ai, daí ele quer morrer, né? Aí, quando às vezes a gente tá pra dormir, fica, chuta pro papai. Eu falo, não, amor, porque senão ela passa a madrugada inteira chutando e eu não durmo, porque ela mexe pra um lado, mexe pro outro, mas é muito gostoso. Porque aí, mais uma vez, você sente que realmente tem um serzinho dentro de você e você começa a interagir mais com ela, né? Porque ela responde, ela chuta. Não é que o bebê não mexa, mas o bebê, ele é tão pequeno que ele ainda não se permite a movimentação para a mãe. Com 18 semanas, ela começa a ter dúvida se aquilo realmente é o movimento dela, como movimento do intestino, gases, ou movimento do bebê. E a partir dali, esses movimentos se tornam mais nítidos e perceptíveis para ela, a princípio, e depois para os familiares. A descoberta do sexo foi muito gostoso. Eu não tinha palpite nenhum. Eu não sonhei, todo mundo falava, vai, toda mãe sente. Eu não senti, não tinha palpite nem tinha preferência. Aí no dia do ultrassom eu tava com a minha tia, com o meu esposo junto, a hora que o médico, ele congela a imagem assim do ultrassom e tem 3 risquinhos paralelos. Ele falou, você tá vendo isso aqui? Eu já achei que parecia um pipizinho assim, né? Ele falou, é uma menina. Ah, daí eu fiquei super feliz. Minha tia deu um grito, o João começou a chorar. Aí foi super gostoso. Pra gente descobrir o sexo do bebê, pelo ultrassom, normalmente isso em torno de 18 semanas, porque a gente já tem um bebê com um tamanho mais apropriado para a gente avaliar com mais segurança o sexo fetal. Hoje a gente também conta com exames de sexagem fetal, que é feito no sangue. Primeira coisa que eu pensei, vai chegar a filhinha do papai, né? Chorou? Chorei, fiquei bem emocionado. Acho que vem uma, não sei porquê, mas a sensação de que a filhinha, companheirinha, sabe? A filha é mais do pai. E como a gente quer um casal, realmente nós não tínhamos preferência, né? O que viesse estava bom, mas eu apostava em uma menininha. Gostei de ser primeiro uma menininha. Ô filha, papai não vê a hora de você chegar, meu amor, né? Você já faz parte, já tá com a gente.
Não vejo a hora de pegar você no colo, morder seu pé, brincar com você. E na semana que vem você confere a importância dos exercícios físicos durante a gravidez. Agora, voltando ao tema de hoje, que é emagrecimento, né? Isabela, estar dentro do peso, muito além de estética, representa também saúde, né? Agora, quais os riscos da gordura abdominal? Olha, a gordura abdominal, ela está muito relacionada com os problemas do coração, né? Os problemas cardíacos, pressão alta, desenvolvimento de diabetes do tipo 2. Então, quanto mais gordura abdominal, maior as chances de desenvolver doenças do coração. Isabela, comer de maneira adequada faz parte de um processo educativo, né? Como a gente vem falando aqui. Mas a gente percebe que muita gente ainda tem o hábito da fartura, né? Que quer aquela mesa farta, acha que isso é sinônimo de prosperidade. Mas tem a parte negativa disso também, né? Sim, com certeza. Isso é uma coisa cultural, né? Que vem lá dos nossos avós e tal. Numa época em que era muito, como você disse, era sinônimo de prosperidade, aquela mesa farta, cheia de coisa. Sim. Hoje em dia, a gente tem um estilo de vida diferente do que eles tinham naquela época e a gente tem muito mais acesso a alimentos industrializados, alimentos hipercalóricos. Então, tudo isso faz com que cai um pouco por terra essa ideia de que a mesa farta é sinônimo de uma coisa legal. Quer dizer, na verdade por um lado, mas Sim. por outro não, porque acaba fazendo com que a pessoa exagere, né? Estimula, né? Estimula, ver tanta exatamente. Coisa boa, né, na sua Estimula frente, comer fica difícil, mais. Né? Falar, vou comer só um pouquinho. Sim, até porque a mesa farta não significa uma mesa cheia de alimentos industrializados, né? Porque Sim. hoje em dia, se a gente for pensar numa mesa farta, a gente não vai pensar numa mesa que tem o arroz, o feijão, a carne, frutas diversas, sucos naturais, não é bem assim, né? Uma mesa farta hoje em dia vai ter refrigerante, vai ter alimento industrializado, vai ter muita gordura, muita fritura. Então é isso que é complicado, né? Bom, Isabela, nosso programa já está chegando ao fim. Quero aqui agradecer muito a sua participação e por tantos bons conselhos aí em relação à alimentação. Obrigada, viu? Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado pelo espaço. Imagina. Bom, lembrando que você pode conferir esse e todos os programas já exibidos na hora que quiser em nosso site. E a gente se encontra na semana que vem. Até o próximo programa. Tchau, tchau.